A paz do Senhor Jesus, meus amores, tudo bem com vocês? Eu saúdo a paz, para cada um de vocês nessa manhã de quarta-feira, onde tirei aqui, irmãos, essa manhã para gravar um vídeo para vocês, amém? Peço perdão por esses dias eu não ter postado vídeo, mas Deus sabe a correria que eu estou passando, enfrentando, não tem sido fácil. Eu não paro, irmãos, momento algum, porque o nosso Jesus, ele não parava, amém? E eu vim trazer para você, nesse dia de hoje, um tema, uma palavra, irmãos, para o teu coração e para o meu coração também, amém? Irmãos, porque eu tenho parado para analisar nos dias de hoje quanto engano, quanta mentira tem surgido no meio do povo que se diz ser povo de Deus, no meio do evangelho, irmãos, porque agora é moda, É moda agora, louvado seja o nome do Senhor, a pessoa dizer que é cristão. É moda, quantas modas evangélicas têm surgido, quantas pessoas estão em cima dos altares do Senhor Jesus usando de engano, usando de mentira. Irmãos, isso tem fedido nas narinas do nosso Deus, isso tem entristecido o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. E não é assim que devemos levar o ID, levar a palavra do Senhor Jesus. Irmãos, quando Deus ele nos escolhe, ele capacita. Ele nos coloca no meio do deserto, no meio do vale, para um aprendizado. Para que quando a gente vive essa experiência lá no meio do deserto, irmãos, a gente possa sair ali como os 12. Porque Ele deu instruções para os 12 percorrer todo o mundo. Ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Expulsai demônio, curai enfermos. Fazei a obra que eu lhe ordeno hoje. Não leveis nada, não levei alforjes, não levei bagagem, não levai dinheiro, não cobrai, não recebam nada. Irmãos, como tem ficado estreito os dias de hoje. Como tem ficado, irmãos, de uma forma, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estranha. Quantos têm levado a mensagem do reino de Deus, de qualquer forma, de qualquer jeito, relaxadamente. E eu quero trazer uma passagem, aleluia. E se você puder me acompanhar, me acompanhe, igreja. Aleluia, Jesus que se encontra aqui, abra sua Bíblia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor no livro de Provérbios. Provérbios 28, versículo 13. Que diz assim, irmãos. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Irmãos, quantos pecados incubados tem no meio do povo de Deus? Quantas pessoas, irmão, têm abrido o canal para se aparecer, para ter audiência, para ter status, para o canal ser monetizado, para poder ganhar dinheiro em cima do canal. Louvado seja o nome do Senhor, usando o nome de Deus, usando o nome do Senhor Jesus, para ter status, para ter fama. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quantas irmãs eu acompanho aqui no canal, não estou tocando no vaso nem na unção de ninguém, mas isso me entristece, sabe por quê? Porque muitas pessoas, irmão, têm blasfemado contra Deus, têm usado de engano nas redes sociais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas não estão vivendo aquilo que prega. Eles postam aquele algo ali como se eles estivessem vivendo e eles não estão vivendo aquilo ali. Eles estão usando de engano, irmãos. E eu sei ali que quando ele coloca a sua cabeça no travesseiro, que ele passa ali, louvado seja Deus, a pensar naquilo. Eu sei que ele entristece a alma, o coração. Porque ele está falando aquilo que Deus não mostrou. Ele está falando aquilo que Deus não revelou para ele falar. E ele está falando. E grande vai ser, irmãos, o preço que ele vai pagar diante de Deus naquele grande dia. Quantas pessoas dormem, irmão, e acordam no outro dia dizendo que Deus revelou, que Deus mostrou. Quantas pessoas aí, irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estão nas redes sociais dizendo que roupa é pecado, cor de roupa é pecado. Irmãos, usar vaidade é pecado sim, viu? Esmalte, pintura, é pecado sim.
O meu cabelo, irmãos, ele está assim meio que avermelhado, porque outrora eu usava ele preto, mas agora ele está voltando à cor natural, ó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não pinto mais, mas antes eu pintava. E Deus começou a me cobrar, irmãos, porque eu estava dentro da casa do Senhor e usando de engano. Deus mandando eu parar de pintar e eu continuava pintando. Louvado seja Deus. Então Deus, ele me mostrou, irmão, que daquela forma que eu estou ali, ou que eu estava, eu não ia subir naquela porta estreita, eu não ia entrar naquela porta estreita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, é pessoas dormindo e no outro dia acordando, louvado seja Deus, dizendo que Deus revelou, dizendo que Deus mostrou, sendo que Deus não mostrou nada. Aí tudo enquanto agora as pessoas gravando vídeo, postando no YouTube. É pessoas se degladiando uma com as outras. Um povo que se diz ser povo de Deus, discutindo, brigando. Aleluia. Um querendo ter mais visão do que o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, parem com isso em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que é para nós sermos um povo unido. Como é que você diz que ama a Deus, irmão? E você fica gerando esse tipo de polêmica, esse tipo de contenda nas redes sociais? É irmão contra irmão. É canal contra outro canal. Irmãos, pelo amor de Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantas heresias, irmão. Certo que nós temos que ser santo, a Bíblia manda nós sermos santo, porque o nosso Jesus, ele é santo, mas santo do santo é só ele, irmãos. Temos que abandonar as práticas mundanas, sim. Temos que abandonar as vaidades, sim, temos que abandonar. Mas tem muita heresia, irmão, no meio disso. Como é que a pessoa se diz ser santo o tempo todo? Ah, essa roupa preta que eu não... Irmão, eu uso saia preta, eu uso saia longa preta, uma blusinha branca. Eu não vou usar coisa devassa, uma roupa curta, uma saia acima do meu joelho, uma saia transparente, uma blusa com decote. Não vou usar, porque eu vou estar escandalizando a igreja. Como é que eu vou subir no altar mostrando minhas partes? Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora eu vejo nos canais, irmão, tudo é pecado, tudo é pecado. É um povo que tem aí aberto os canais, louvado seja Deus, no YouTube, para estar se degladiando, irmão contra irmão. Ah, irmão, o que é isso? Isso não está agradando ao Espírito Santo da verdade, não. Como é que você pode dizer que está pregando a verdade se você está se degladiando com o seu próximo? Louvado seja o nome do Senhor. A gente agindo, irmãos, você agindo dessa forma, você não vai estar você não vai estar ajudando as pessoas que estão lá no mundo afastadas, não, irmãos. Você vai estar deixando a mente dessas pessoas confusa. Porque eles veem uma coisa num canal, aí no outro canal ele já vê outra. Irmãos, peça discernimento a Deus para saber o que vem do Espírito Santo de Deus e o que não vem. Quantos falsos profetas têm se levantado? Louvado seja o nome do Senhor Jesus nos dias de hoje. E a palavra de Deus manda nós ficar cautelados desses falsos espíritos. É muita línguas estranhas, irmão, que não vem de Deus não, viu? Não vem do Espírito Santo da verdade. Então a gente tem que estar ligado, vigilante, como o Senhor Jesus nos manda. Porque a própria palavra de Deus diz, irmãos, que até os escolhidos dele vão ser enganados, confundidos. Então peço discernimento de espírito para você saber, irmão, o que provém do Senhor e o que não vem dele. Porque Satanás, irmãos, Deus, ele não tirou os dons de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então tem que haver muita vigilância, louvado seja Deus. Olha o que diz, irmão, na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Colossenses 3, versículo 1 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Verso 5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Versículo 6 diz: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Irmãos, abra aí em Provérbios. Aleluia. Abra a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor, que é a palavra de Deus. E Provérbios 7, versículo 1, igreja, que diz assim: filho meu, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-o aos dedos. Escrevai-as na tauba do seu coração. E lá em Mateus também diz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Em Provérbios 13, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Medita nessas passagens, amém, igreja? Porque é a palavra de Deus que ensina o crente a ser crente de verdade. Não adianta eu vir aqui dizer que estou entregando recado, entregando chave de casa, entregando chave de carro, entendeu? Se Deus não está mandando eu entregar nada a respeito disso. Então é a palavra que liberta, é a palavra que instrui, é a palavra que capacita, é a palavra que entra dentro da tábua do vosso coração, igreja do Senhor Jesus. É a palavra que transforma o homem, é a palavra que cura, é a palavra que levanta o ser humano. Quantas pessoas têm aí, irmãos, corrido atrás de profeta, ido de igreja em igreja, louvado seja Deus, buscar revelação, buscar profecia. E quanta profecia você recebe de engano, de mentira. E ali você se frustra, se abate, se desvia da casa do Senhor Jesus. Porque aquele algo não veio a se cumprir na tua vida. Deus não está nesse negócio não, igreja. Medita na palavra do Senhor Jesus. Porque a palavra é que instrui. Louvado seja Deus. Ela louvado seja o nome do Senhor Jesus. É ela que te instrui, ela que aviva. Ela que renova, ela que liberta, ela que transforma. Abra a palavra do Senhor Jesus aí no livro de Provérbios 13, versículo 9, que diz assim: a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Irmão, quantos pecados incubados tem aí? No meio, né, das pessoas que se intitula ser povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa lâmpada tem se apagado, como diz a Escritura, como diz a palavra do Senhor Jesus. A lâmpada dos ímpios se apagará, mas a luz e o brilho do justo, esse brilha intensamente. Irmão, sabe por que o Satanás ele nos odeia? Onde nós colocamos a planta dos nossos pés? Porque ele sabe, ele vê o brilho que está sobre os teus olhos, a tua face. Ele sabe das tuas obras para com o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, se você está fraco, se você está desanimado, procura meditar na Bíblia. Procura louvar a Deus. Pega a tua harpa, procura um cantinho. Levanta de manhãzinha cedo. Procura ali aquele cantinho e vai louvar. Pega ali, louva ali 7 hinos da harpa cristã, hino de sangue. Começa a louvar, começa ali a se inspirar. Deixa o Espírito Santo de Deus começar a te envolver. Pede ali uma palavra. Ou então abre ali no Salmo 91, medita. Medita ali também em Efésios 6:10 adiante. Procura ali, irmãos, as armaduras de Deus. Procura te revertir das armaduras do Espírito Santo de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz, irmãos, que vem dias maus. E nós temos que estar preparados, igreja. Para que quando esse dia mau chegar, nós temos que estar revestidos. Nós temos que estar preparados. Revestidos das armaduras de Deus para que nós possamos resistir no dia mau, igreja. Porque não tem sido fácil e não vai ser fácil para a igreja do Senhor. É tempo de despertamento, é tempo de avivamento, igreja. Não desanima não, te levanta em nome de Jesus. Não é mais tempo de brincar de ser crente, não é mais tempo de ficar em cima do muro.
Não há mais tempo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você que tem aí usado de engano nesses canal, que tem aí, querido, louvado seja Deus, usar o nome de Deus, porque o nome de Deus ninguém se usa. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aleluia, louvado seja Deus. Te desperta, igreja de Deus. Se posiciona. Abandona as práticas da vaidade. Abandona o pecado, o engano, a mentira. Se posiciona como Deus ele te quer. Para que Deus possa operar, trabalhar na tua vida. Para que Deus possa, irmão, concretizar a obra que Ele tem a fazer na tua vida, no teu ministério, na tua chamada. Aleluia, Jesus. Irmãos, quando eu aceitei a Jesus, louvado seja Deus, eu passei por um momento de muita dificuldade, ainda passo. Mas a gente não tem que abandonar o barco. Porque ali, como está escrito na palavra de Deus, irmãos, quando aquele povo estava ali naquele barco, veio ali sobre aquele barco um vento, uma tempestade. E Jesus estava ali dentro do barco, na proa, dormindo. Jesus estava ali a dormir na proa daquele barco, igreja. E ali aquele povo estava com o mestre. Mas eles ficaram ali perturbados, atribulados, louvado seja Deus. Porque eles acharam ali que eles iam morrer. Eles iam ali perecer, louvado seja o nome do Senhor. Mas você acha que Deus vai deixar a igreja dele perecer? Seu Espírito Santo dele está convosco. Seu Espírito Santo da verdade está dentro do teu barco, nesta ventania. Nesta dificuldade, louvado seja Deus. Quantos momentos, irmão, eu passei de tribulação. Quando a porta estava fechada para o meu esposo. Quando a porta estava fechada para mim. Quanta perseguição eu passei. Quantas calúnias, pedrada, difamação. E eu ali só pegava minha bicicletinha e ia fazer a obra. Eu ia fazer aquilo que Jesus me ordenou fazer, como tenho feito. Mas a palavra de Deus diz que a árvore que tem fruto, ela sempre vai ser apedrejada. Então não desanima. Porque no momento de mais dor, de sofrimento, quando tudo estava travado, trancado, eu não desisti de Jesus. E Deus ali sempre usava os vasos para mim, onde eu colocava a planta dos pés. Minha serva, eu tenho me agradado do teu posicionamento. Eu tenho me agradado, minha serva, porque tu não tem medido esforço para fazer a minha obra. Ah, irmãos, fazer a obra do Senhor é espinhoso, é estreito, para aqueles que querem viver de verdade a verdade. Para aqueles que vivem a sã doutrina. Aleluia, Jesus. Oh, irmãos. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abra as vossas Bíblias, irmão. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Irmãos, Davi, o chamado de Davi era muito forte. O chamado de Davi era e foi muito forte, igreja. Mas Davi teve um momento de distração. Como assim, missionária? Davi passou por um momento de distração, quando ali ele estava, irmão, bem desapercebido ali no palácio, de frente ali para uma mulher tomando banho. Ele olha, os olhos contemplam a nudez daquela mulher, a formosura daquela mulher, e aquele algo entrou dentro do coração de Davi, e ele falou: eu quero essa mulher para mim, manda chamá-la. E ali, irmãos, para resumir, Davi, louvado seja Deus, comete aquele adultério com Betseba. Aleluia, Jesus. Ele comete aquele adultério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ali ele entristece o Espírito Santo de Deus.
Aleluia, Jesus. E ele também ali manda matar, aleluia, o esposo daquela mulher. Porque ali aquela mulher tinha ficado grávida, irmãos. Aleluia. Igreja do Senhor. Quanto pecado escondido há no meio do povo evangélico. Quantas pessoas estão em cima dos altares, pregando algo que não estão vivendo. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele foi. Porque depois ele se posicionou novamente, pediu para Deus não retirar o Espírito Santo dele. Mas a espada ainda rola até hoje, por conta do pecado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é mais tempo de brincarmos, igreja. Não é mais tempo mais de estar em cima do muro. Um dia eu tô crente, um dia eu tô desviada. Um dia eu tô cheio do poder de Deus, outro dia eu tô fraco na fé. É tempo de posicionamento, igreja. Não brinca mais de ser crente. Não brinca. Se estão te apedrejando, se estão te caluniando, aguenta, suporta o processo. Você tem que dar glória, você tem que dar, aleluia. Você tem que dar louvor a Deus por isso, porque você está agradando o Espírito Santo de Deus. Irmão, crente que não tem prova, crente que não tem pedrada, crente que não tem, irmão, aflição, dor, perseguição, ele não é crente. Tem algo de errado, igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. 2 Timóteo, como eu falei, capítulo 3, versículo 16. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, a obra do Senhor Jesus, ela é muito estreita. Aleluia. Oh, Deus santo e poderoso, igreja do Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor amado. Aleluia, Jesus. Antes de eu meditar aqui em Timóteo, irmãos, olha a passagem aqui, irmãos, que se encontra aqui no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim, igreja. A origem do pecado. Como eu estava falando, né, sobre Davi, diz assim, irmãos. Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta, né, com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. É Ele mesmo e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Irmãos, o que aconteceu com aquela criança que foi gerada ali em Betseba, o pecado de Davi, foi que aquela criança veio a óbito, aquela criança veio a morrer, veio a falecer. Porque há pecados, irmão, que é morte, viu? Gera morte. Gera morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 16 também diz assim, igreja. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 21 diz assim também. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós plantadas, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita não dá liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. E esta visitar, nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tá vendo, irmãos, como é forte? Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos, irmão, que praticar a palavra do Senhor e não deixar nos enganar nós mesmos. Ou seja, ninguém usa Deus. Ninguém usa Deus, igreja. Ninguém, aleluia, louvado seja Deus, vai fazer aquilo, louvado seja o nome do Senhor, dizendo que é de Deus, e Deus vai deixar impune, porque Deus não vai. Não vai, irmãos. A palavra de Deus diz, irmãos, naquele grande dia que Deus vai julgar cada um segundo as suas obras, seja elas boas ou seja elas más. Deus vai julgar, irmãos. Porque Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Ele é justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E essa é a mensagem que eu quero trazer para os meus irmãos nessa manhã de quarta-feira. Amém, meus irmãos? Então fiquem com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Amém, o vídeo está ficando muito longo, né? E fiquem com Deus, permaneçam fiéis ao Senhor. Ajam sempre na verdade, não deixem, irmãos, ser usado no emocionalismo, no engano, na mentira, nas práticas da vaidade, no mundanismo não. Amém? Seja fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas. Amém? E suportai-vos tudo neste mundo, porque o nosso Deus, ele suportou tudo. O nosso Jesus, ele suportou tudo, aliás, porque Deus enviou o seu Filho sobre a terra para todas as coisas ali, irmãos, suportar. E ele disse que no mundo nós iríamos também passar por um momento de aflição, mas era para nós termos bom ânimo, porque ele venceu. E nós também vamos vencer em Cristo Jesus. Então fiquem todos com Deus. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém?